inserido, né? Isso tem a parada do Gramsci, né? É aquela parada de fazer a revolução cultural de forma que... Ai, meu Deus, sinto que todo mundo da direita é um mágico, sabia? E vai tirar o Gramsci da cartola em algum momento, sem nem saber que porra é o Gramsci. Vai com essa porra. As pessoas sejam revolucionárias sem nem perceber que são revolucionárias. Então o cara, ele nega que ele é comunista, mas ele tá lá fazendo a revolução pelos caras, as pautas. Tá... Tipo, ficar discordando de todo mundo e ficar... Deixa... Não posso dar essa red pill pra ele não, né? Essa redzinha. Dropa a vermelhinha nele. Dropa a vermelhinha. Aí o drop de red pill em rim. Pode dropar. Então, Wagner, eu tenho uma péssima notícia pra você, velho. Se você adotar essa perspectiva, assim como você botou o Yetis, você não pode se colocar como um alien no mundo não, tá, amigo? Então, assim, essa sanha de discordância, essa sanha de querer discordar, de querer se posicionar, de querer discutir sobre um assunto ao qual você nem sequer tem conhecimento teórico, ao qual você nem se dedicou avidamente, buscou perspectivas em outros grupos, autores, estudou e afins, isso pro Gramsci que você tá querendo narrar, que você não sabe, desculpa, Wagner, você realmente não sabe, mas é assim, é ser o filósofo orgânico, é ser o orgânico. Ser um filósofo orgânico é precioso. Ser um filósofo, você vai discordar, vou pensar sobre tudo, e tudo que o pessoal falar eu vou discordar, sem uma estrutura hierárquica fixa. Tudo bem que isso tem a ver com o fato do Gramsci não ter sido muito bem tratado pelo partido, mas tudo bem. Mas assim, essa busca da discordância e de querer se impor contra e ser o homem, o filósofo orgânico. Desculpa, Wagner. Desculpa, eu acho que eu dropei a vermelha muito forte nele. O Malboro tá sendo mal. Ele tá sendo mal aqui. Ele geralmente é essa pessoa má mesmo. Isso já é uma coisa normal. Eu diria outra coisa pro Wagner. E digo que não concordo com a opinião do Malboro. O Malboro é só perverso mesmo. Eu digo o seguinte: existe uma forma de entender essa questão que é o seguinte: o que o Gramsci quer fazer? O Gramsci acredita que o partido, a forma partido, ela não pode ter uma existência estrita. É necessário uma existência totalizadora. É necessário que haja, em algum sentido, um processo hegemônico. É necessário que a própria sociedade seja interpretada como o partido. O que isso significa do ponto de vista objetivo? Significa que passam-se a enxergar os estratos da sociedade como desempenhando determinadas funções. Inclusive, nessa perspectiva gramscista, existe uma noção de que até mesmo a oposição exerce uma função na medida em que estabelece uma dialética e o fruto daquela dialética é um produto posterior. Então, qual que é a grande questão? E aí, um exemplo muito significativo, a gente já fez esse trabalho de ilustrar isso na época que a gente criticou a Red Pill. O que é a Red Pill? A Red Pill é a consideração dialética de que existe um problema com a estrutura de gênero. E quem afirmou esse pressuposto? As feministas. Então, existe um processo de resposta que é o processo da apresentação de antítese. E a síntese que se cria, ela é necessariamente uma síntese que se cria com a tese anterior. Então, o discurso público passa a ter cada vez mais, na medida em que eles ocupam o espaço. O que é ocupar espaço, gente? Ocupar espaço, gente, não é ocupar literalmente espaço, não é você virar funcionário público, não. É a sua fala, do ponto de vista gramscista, ocupar a definição da agenda. Ocupar, definir de alguma forma o que é ou não é uma prática aceita. Isso é o que significa ocupar espaço. Quando, por exemplo, rola um filme da Pequena Sereia, e nesse filme da Pequena Sereia, você faz um processo hermenêutico de interação com a tese. Nesse momento, o Gramsci já venceu. Porque você criou um processo de criticidade sobre os papéis de um filme de Hollywood. O sentimento normal, por assim dizer, seria a indiferença. Esse sentimento, ele a apoliticidade, que a gente chama, ele é um antídoto para o gramscismo. Porque
todo o resto já está meio que previsto. Então já está previsto que vai ter alguém que vai se denominar a Liga Nerdola no país, e que esse alguém que vai se denominar a Liga Nerdola no país vai se opor às ideias que estão estabelecidas na esquerda. E através daí vai criar um cenário de discussão sobre essas coisas, onde coisas que não estavam sendo discutidas, sobre gênero, sobre representatividade, sobre racismo, vão ser colocadas dentro do horizonte brasileiro. Então foi dessa forma, foi através desses instrumentos que as pessoas conseguiram efetivamente consolidar a ideia gracista no Brasil. E aí, se a gente entende isso, opa, não, beleza, todo mundo atua, todo mundo faz parte do plano. Como sair disso? A politicidade é uma das respostas, e a outra resposta é que a sua antítese destrua a tese. Só que isso, e esse é o problema, isso só é possível em alguns casos. Então, por exemplo, o Olavo. O Olavo quase nunca estabelecia um processo de síntese. Por isso, a postura que os acadêmicos tomavam em relação ao Olavo era uma postura de ignorá-lo. Se os comunistas ignoram-lhe completamente, se eles agem como se você nem sequer existisse, então você está agindo corretamente. Você não cria um momento onde ele possa afirmar sua tese de forma livre, onde ele possa afirmar sua tese de uma forma melhor do que ele faria sozinho. Hoje, o alta linguagem, ele busca meios, através de um erro, de conseguir efetivamente ser reconhecido pelos comunistas, mas não visto. Porque visto nós já fomos. Ou seja, o Humberto Matos sabe quem eu sou. O Galfato sabe quem eu sou. O Luigi sabe quem a gente é. Inclusive, o Luigi parou de reagir ao Monarca por causa da gente. Todos esses, eles sentem que a nossa antítese, ela sufoca a tese apresentada. Por isso que o Malboro estava querendo dizer que quando você apresenta, quando você entra no debate com a cara e a coragem, e principalmente com a ideia de senso comum, em um lugar onde o senso comum foi criado por eles, você dá mais ferramentas para eles do que oposições reais que tenham acontecido. Esse é o problema. Isso queria, inclusive, quem se dá conta disso, vê como é difícil interagir com esse processo, porque é um campo de batalha já marcado, já bem estabelecido, já bem construído pelos comunistas. Beleza? Tá concordando com a agenda, sabe? Ele tá seguindo toda a cartilha. Ele nega que ele é. Ele tá negando. Não sou, não tem nada a ver, você tá viajando. Ele fala como se isso fosse um espantalho. Mas aí ele para ouvir o comunista e ele percebe que ele tá concordando com tudo que o comunista fala. Pô, então quer dizer que o direitista que tava falando disso lá atrás, ele não tava louco, então. E o pior é que é exatamente isso, mano. Tem um efeito parecido, só que quase oposto dentro da esquerda, com a galera que daí é um pouco mais radical de esquerda, mais radical comunista, às vezes até mesmo, que nega a esquerda americana, por exemplo. Quando você fala que nos Estados Unidos você tem meio que dois grandes partidos, os republicanos são o partido de direita, os democratas o partido de esquerda, né? Que seria essa divisão lá. Aí você dá essa explicação básica, breve, enfim, só para dar um contexto. Tem muito esquerdista que fala: ai meu Deus, falou que os democratas são de esquerda, já não sabe de nada que tá falando, não sabe o que é esquerda, não sei o quê. Aí você entra no perfil desse filho da puta, ele tá defendendo todas as pautas dos democratas. Mas eles não são de esquerda. Ele nem sabe, ele é um idiota, como quase todos, né? Tipo, ele não sabe que ele tá defendendo todas as pautas que o Partido Democrata defende. Para ele, os democratas não são de esquerda, porque não existe esquerda nos Estados Unidos. Mas ele tá defendendo toda a agenda dos democratas, todinha. Pô, você pega todas as pautas que os democratas defendem, tem uma publicação no Twitter do cara defendendo também. E ele é de esquerda. Mas pô, desculpa, mas se esse cara, ele manja, ele vai te refutar muito pesado, tá? Mas é muito simples. Se fosse um Safatler te dizendo isso, ele ia te responder muito rapidamente. Essas pautas não são americanas, essas pautas são francesas. Elas foram importadas de uma raiz comum. Não significa que a manifestação delas seja de esquerda. Na verdade são, porque do ponto de vista do centro democrático, o que se considera ideia aceita nos Estados Unidos, a coisa mais à esquerda que existe é o Partido Democrata. Nesse sentido, ok, bem estabelecido. Mas do ponto de vista da composição dessas ideias, essas ideias vêm de uma esquerda francesa que influenciou grupos de esquerda e de direita no Brasil. Então, calma, um pouco mais de calma aqui.
Mas os democratas não são. Então tem esses dois... Marble.